Capítulo 5. A implicação dos psicanalistas. Os psicanalistas descendem dos palhaços e não o contrário. A aparição histórica de psicanalistas, psicólogos, terapeutas e outros escutadores profissionais no século XIX já era um sinal de que as antigas modalidades de dividir e resolver nossos problemas de modo coletivo e comunitário mostravam insuficientes para a nova forma de viver. Nosso ganha-pão tornou-se possível quando as pessoas passaram a sentir que não bastava serem escutadas apenas como a repetição de um tipo social mais ou menos esperado. Também os terapeutas devem ser estrangeiros, como os palhaços. Por isso, não dá muito certo e não se recomenda atender pessoas da própria família ou pessoas muito próximas. O terapeuta tem que responder a esse critério de ser alguém de fora, isento e imparcial. Mas, ao contrário do palhaço, que escuta seu público respondendo com humor coletivo, o terapeuta escuta aquele único e sua singularidade. Se a função do palhaço nos lembra de que a escuta tem de vir de fora, a função do psicanalista acrescenta isso à implicação do processo extenso de escuta. Se o palhaço passa pela cidade e vai embora com o circo no próximo trem, os psicanalistas recebem semana após semana o mesmo paciente, implicando-se cada vez mais em seu universo de realidade e verdade. A escuta psicanalítica assume que há uma forma única de dizer que cada um de nós, pacientes, que este é o modo como cada qual precisa e requer ser cuidado. O paciente não é apenas uma mulher ou um homem, uma criança ou um velho, um psicótico ou um neurótico, mas este que ocorre de forma única de usar instrumentos simbólicos e coletivos, como a língua falada segundo o seu próprio dialeto. O psicanalista se interessa pelas propriedades que todos nós temos universalmente e também pelas particularidades que adquirimos ao participarmos de grupos e coletivos. Mas, além disso, ele quer encontrar o que torna aquela pessoa. O que a torna diferente de todas as outras nos termos dela mesma. Ele quer, portanto, encontrar o palhaço daquela pessoa. E geralmente esse palhaço que queremos suprimir e silenciar confunde-se com a figura do louco, como o do baralho de tarô, enganador das mitologias ameríndias, que inspirou inúmeros vilões da literatura e no cinema, e que o protótipo dos curadores de alma, os xamãs antecessores dos modernos psicanalistas. Disse que este é o lugar ou ponto em que cada um de nós sai de si, uma das frases mais comuns para falar proverbialmente da loucura. Alguém que está louco de raiva ou de ciúmes é alguém que está em si, mas fora de si. Trazer e escutar as pessoas para fora de si, para fora de suas identidades, para mais além de suas próprias imagens e ficções sobre si mesmas, é o que faz da arte da escuta uma forma de transformação e de cura. O escutador sai de si para se colocar no ponto de vista do outro, mas ele também tira o outro do seu próprio ponto de vista, ou pelo menos de sua confiança e domínio sobre si, para revelar que outras vozes estão ali presentes e merecem ser acolhidas, cuidadas e hospedadas. Para alguns, a psicanálise começou quando uma paciente de Freud, farta das suas sugestões, recomendações e entendimentos, disse algo como: "Cale a boca e deixe-me falar livremente." Humildemente, como é o próprio daquele que gosta de escutar, ele percebeu que tal moça estava inventando um novo método, uma nova forma de tratamento baseada na associação livre e não na condução coercitiva do que o paciente deve falar ou na obediência às regras de ação para encontrar o bem-estar. Essa paciente, chamada Ana, batizou o método de cura para a expressão talking cure, no caso, que é a cura pela fala. Ou seja, um método no qual o poder de fala desloca-se para o paciente. Por outro lado, em vez de culpar o paciente por incorreções na forma de conduzir sua vida, o psicanalista cria uma escuta implicada e que as regras do jogo são os valores, os princípios e as opiniões do analisante. Ele joga o jogo no qual a regra primeira, e que é genérica para o bom escutador, é de que a linguagem que vale é a linguagem do paciente, e não a sua. Na análise, a moeda soberana é a do analisante. Por isso, assumimos que seus valores, suas crenças e disposições são nosso ponto de partida e, com relação a estes, nós estaremos implicados. Sai a culpa e entra a implicação.
Quando isso acontece, ocorre uma espécie de efeito de responsabilidade com a escuta que se aposta dos envolvidos. Uma responsabilidade que não é jurídica ou contratual e, justamente por isso, liga os participantes com a experiência que está em curso. Aqui há uma afinidade espontânea com o palhaço, pois ele se faz responsável pela palavra no sentido do que ele realmente diz e no sentido da verdade que ela ficcionalmente cria. Uma responsabilidade com o fato de que o jogo, a viagem ou o espetáculo deve continuar até encontrar seu fim por seus próprios meios. Implicação é um termo que vem da ética e da lógica, que se lê como uma relação do tipo se isso, então aquilo. Esse é um artifício para entender por que nos ocupamos tanto de pequenos escorregões de linguagem chamados atos falhos, de palavras que irrompem contrariando o que queríamos dizer ou por sonhos nos quais nos apresentamos descontrolados, exercendo papéis e lugares de fala nos quais usualmente não nos reconhecemos. A escuta implicada do psicanalista leva muito a sério o fato de que todos esses desvios, ruídos e imperfeições da comunicação apontam para a hipótese de que há alguém ou algo responsável pela emergência desses fenômenos. Nosso corpo diz algo com seus sintomas, com suas restrições involuntárias, com seus medos irracionais e com suas repetições insensatas. Isso que está sendo dito mais além ou mais aquém do que o outro quer dizer é o que poderia chamar de inconsciente. E é com isso que a escuta psicanalítica está implicada. Ela não funciona como um tradutor que vê códigos e sentidos imediatos nesses vacilos de linguagem e de comportamento. O psicanalista não sabe o que eles querem dizer de antemão, mas ele ajuda o paciente a encontrar algum saber nesses ruídos de comunicação. Está na estrutura da situação analítica que o próprio paciente coloque e recoloque suas questões em uma espécie paradoxal de repetição, mas a forma como o analisante vai sendo escutado e recebendo de volta as consequências e implicações do que diz, muda a sua posição e, consequentemente, a posição de escuta do psicanalista. Esse não é o condutor da vida do paciente, como se pode esperar de médicos e religiosos diante do sofrimento psicológico, mas alguém implicado em fazer com que a pessoa se escute. Se não, vejamos de forma prática e objetiva. Como poderia uma conversa de 30 e 50 minutos, uma ou duas vezes por semana, mudar a vida de alguém? Considerando que essa vida levou décadas para se formar. Durante esse período, ciclos de repetição e antecipação de sentido se formaram solidamente. Nesse momento, os sintomas foram pacientemente formados como a solução ótima que aquela pessoa encontrou para o conjunto de conflitos e para a constelação de determinações que presidem a sua vida. Como então esperar que, com uma ou duas colocações em encontros tão curtos, algo possa realmente afetar o trem da história de cada um de nós? Ora, isso só é possível porque o essencial do trabalho transformativo da análise acontece fora da sessão. Ocorre como tomada de consciência e trabalho sobre si ou através de si. O segredo está no fato de que não é o psicanalista quem analisa o paciente, mas ajuda o analisante a se analisar. E se analisar tem um sinônimo claro, concreto e universal, ou seja, se escutar. Quanto mais neurótico, mais incapaz de se escutar. Quanto mais neurótico, mais ele procura e constrói laços com outras pessoas que vão ajudar aquele um a se ensurdecer para o que é real e verdadeiramente importante para ele mesmo. A surdez faz pactos, e aqui não nos referimos, claro, àqueles com dificuldades audiológicas, mas os que atrapalham com a função ética do escutar. Quanto mais neurótico, mais o sujeito fala para ocupar o espaço, fala vazia, feita para não se escutar. É por isso que digo que o psicanalista é como um carteiro que toma as cartas embaralhadas, as cartas de nosso destino, ajuda a entregar as que podem ser entregues e reenviar as que estão sem destinatário. Mas o psicanalista torna-se também o carteiro das cartas não escritas, ainda ao cuidar do silêncio dos estados e dos impulsos informulados do espírito, nos quais nos encontramos nossas próprias palavras. Nesses estados, podemos nos agarrar às palavras dos outros, como náufragos. Podemos também reagir com atos e afetos defensivos, ao que em nós não consegue encontrar palavras. Nessa hora, o carteiro que cuida das cartas, ainda não escritas, nos lembrará que existem cartas, mas também cartões postais, telegramas e endereços difíceis de encontrar. O tempo e o trabalho de encontrar as palavras demandam cuidado. Isso às vezes deixará a carta em espera indeterminada,
porque foi enviada ao destinatário errado, antes de ser escrita em seu próprio tempo. A imagem ajuda a pensar na prática da escuta ligada a essa posição de intermediário, de diplomata andrógeno entre dois mundos, de embaixador do outro para o um. Muitas pessoas têm dificuldades para escutar o outro, pois partem do sentimento intuitivo de que tudo que o outro diz tem como destinatário nós, que estamos do outro lado. Pelo contrário, a maior parte do que se diz ao outro não é destinada àquele outro que está diante de nós, em carne e osso, a cada vez. A maior parte do tempo ficamos mandando cartas, mensagens e palavras para outros que não estão exatamente naquela situação real e concreta. Esses destinatários ausentes são os personagens perdidos de nossa história. Antigos amores, futuros amores, amores ainda nunca encontrados, chefes odiosos, professores sádicos, pais incompreensivos e assim por diante. Nem sempre é útil, nem mesmo necessário saber exatamente para quem é aquela carta, porém é muito importante ter em conta, na arte da escuta, que nem sempre as pessoas estão falando conosco. Elas podem estar em seu próprio picadeiro, encenando personagens e roteiros para os quais querem se arrastar impiedosamente, lutando contra lesões imaginárias, dançando como bailarinas no trapézio, contorcendo-se para ajustar ao outro, enganando-se como mágicos ilusionistas, criticando-se como monstros desformes e que muitas vezes, se não o encontramos no circo particular do outro, dificilmente poderemos escutá-lo de forma implicada. Aqui vai uma consideração diagnóstica genérica. Quanto menos a pessoa se escuta, pior o prognóstico de vida. Quanto menos a pessoa se escuta, mais demanda ser escutada pelos outros. Tendencialmente, quanto mais sofremos, menos nos escutamos. Por isso, nos tornamos nessa situação tão vulneráveis à manipulação, a sermos dirigidos e chegarmos mesmo a pedir para obedecer ao que qualquer outro nos propuser. Talvez a palavra a quem ele pertence é muito difícil para aquele que assume uma posição moralista diante dos outros. No fundo, ele não se separou da ideia tentadora de tratar o outro como um tipo de coisa, aliás, como ele próprio, por que não? E não como alguém, este alguém, que é diferente dele próprio por bons ou maus motivos. Só que nesse caso, o tipo de pessoa que o moralista quer conduzir é o que é e tem que ser como ele. O moralista é o antipalhaço e o antipsicanalista por excelência. Disso tiramos uma conclusão importante para a arte da escuta. Ela começa pela atitude de renunciar a exercer o poder que nos é atribuído. Para escutar é preciso, como fazem o palhaço e o psicanalista, suspender o exercício do poder. Daí a escuta seja uma atitude ética e política. Quais são os sinais de que estamos em uma atitude crítica diante do poder? Número 1. Reduzimos a importância e o valor que conferimos à imagem de nós mesmos. Podemos usar um chapéu que não nos pertence. Podemos suportar sermos levados para o circo alheio. Somos capazes de rir de nós mesmos. Percebemos como o poder é sempre sério e crente de personagens, dos cenários e dos roteiros que ele produz. Estamos fora de nossa casa. Estamos na função de hospedagem. 2. Temos inclinação ao espanto e à perplexidade que se traduz em uma atitude orientada para perguntas e para a valorização do que ainda não somos e não sabemos, em detrimento das antecipações sobre coisas que já sabemos. Esse sinal vem junto com o sentimento de vulnerabilidade ou angústia, às vezes de insuficiência ou de perda de controle. É o ponto que Freud descreveu como uma palavra complexa chamada helfen, que é ajudar, e Luzoitic, que é perda. Ou seja, o ponto de desamparo que reflete nossa condição no mundo, especialmente quando chegamos e quando partimos. Ponto que está antes de toda e qualquer perda ou de busca e decepção com a ajuda possível. Aqui precisamos de um hospital. Nos desidentificamos dos personagens que exercem poder sobre os outros para buscar a autoridade fundada na palavra do outro, naquela relação segundo seus próprios termos. Saímos de nós mesmos e estamos no hospício. Aqui retornamos à ideia antiga de loucura, ou seja, não se trata do objeto discurso e da consciência médica, psiquiátrica e mesmo psicológica, mas dessa experiência trágica que fazia do louco um errante, um porta-voz das verdades insuportáveis, provenientes de um outro mundo, terreno ou transcendental.
Vem dessa época a ideia de que a loucura é um estado em que estamos fora de nós mesmos, e o complementar e adequado para o indivíduo normal é estar dentro de si. Escutar é sair de si em duplo sentido, assumir a perspectiva do outro e suspender a sua própria perspectiva interiorizada de si. 4. Somos capazes de brincar de forma séria, como é a brincadeira para a criança, e esse brincar tem por horizonte a investigação sobre as relações entre a realidade e a verdade. Em outras palavras, é uma investigação ou uma viagem que se organiza a partir de um como se, mas que, por outro lado, toca o real das coisas, no mais íntimo dos envolvidos no encontro e na operação de escuta. Brincar é uma das maneiras pelas quais transmitimos o saber que se formou no trajeto da escuta. Acolhemos, cuidamos, encontramos o outro em nós e fora de nós também, para o fim contar a viagem ao outro. Afinal, quem inventou as brincadeiras de criança, as cantigas de roda e as canções de ninar? Elas são de todas, a sua origem perdeu-se no tempo, porque passando de mão em mão, se escuta, de escuta em escuta foram perdendo cada vez mais o seu senso de propriedade, até que, de tanto passar de escuta em escuta, passaram a pertencer a todos nós. Passar adiante é o momento em que a viagem se encerra, porque contamos para alguém, mostramos as fotos e relembramos como aconteceu, ao mesmo tempo que terminamos a viagem. Ao fim, nos percebemos apenas como hospedeiros da experiência. Como professor de clínica, recebo alunos que terão os primeiros encontros com seus primeiros pacientes. Apesar do preparo teórico, temos que abordar algo que prejudica a arte da escuta. Na hora que o paciente nos diz aquelas coisas incompreensíveis e difíceis, ele espera, com toda justeza, uma resposta ou uma continuidade na conversa. Ou seja, a arte da escuta presume a estrutura dialogal do encontro e a troca de turno segundo a qual palavra ora está com um, ora passa para o outro, e em seguida volta para o primeiro. Desconhecer essa regra é um erro de principiante para o candidato a escutador. Contudo, no momento que a escuta é tensa, a angústia nos faz atravessar o turno, quer falando demais, quer emudecendo, quer nos ocupando em pensar na sua temporalidade de forma mecânica e demasiadamente calculada. Nessa hora mais escura, muitas vezes o jovem terapeuta ajoelha mentalmente e começa a rezar para Freud e Lacan. Amaldiçoa o professor de psicopatologia, pensa em que dirá para o seu supervisor. Quando faz isso, ele parou de escutar o paciente e começou a escutar as outras pessoas, vivas, mortas ou ainda encriadas. Daí que a regra de ouro para a escuta implicada do psicanalista seja: mantenha-se na situação. Não se deixe naufragar nas inúmeras tentações que nos fazem parar de escutar, sair do encontro, exercer poder, obedecer às expectativas e defender a sua imagem. Uma das coisas mais difíceis da arte de escutar é não evadir da situação, não sair do presente no qual o encontro ocorre. Por isso, procuro descobrir onde encontro um pedaço de escuta espontânea, se é que ele está disponível naquele jovem candidato a escutador. E isso às vezes vem daquele curso de teatro, outras do trabalho voluntário em um orfanato ou da situação de cuidado que teve que enfrentar em sua vida. Às vezes, essa perda de início tão preciosa está em uma lembrança, um momento raro ou esquecido em que nos sentimos realmente escutados. Quero dizer com isso que a escuta se transmite por meio de prática, de encontros, de acontecimentos. Neles acontece a mágica por meio da qual a implicação com as palavras e com o outro nos transforma. Todos nós temos um baú de bons encontros de escuta, mas nem todos têm o cuidado de olhar para ele como parte de nosso patrimônio simbólico e subjetivo. Sustentar a presença é muito mais importante do que se ocupar com seu papel, seja de palhaço, feliz ou infeliz, seja de bom ou mau terapeuta. Ajustar juízes imaginários que invadem a situação a ponto de se apoderar dela é uma tarefa básica do escutador. Sem isso, a escuta morre. Em seu lugar, ressuscita o monólogo ou a pregação, o ataque à defesa dos interesses dos envolvidos, o exibicionismo ou a tentativa de conduzir ou convencer o outro conforme os objetivos de cada qual. Mas isso não deveria trazer a imagem de que a boa escuta envolve a purificação dos envolvidos elevados a um estado de beatitude angelical. Pelo contrário, a verdadeira escuta mede-se pela capacidade que ela produz nos envolvidos de dizer o que não se quer ouvir. Cada relação é definida por esse campo do que é possível dizer. O limite é construído pelo próprio exercício da escuta.
Por exemplo, muitos pais querem construir uma relação de sinceridade e confiança com seus filhos. Esperam que estes compartilhem dificuldades e decisões difíceis. Insistem que eles podem lhes contar tudo. Mas aqui intervém uma das consequências da implicação. Você é realmente capaz de escutar coisas que te contrariam? Ou espera intimidade e confiança porque está convicto e iludido de que encontrará no outro um duplo comportamento de você mesmo? Escutar emerge como ganha-pão para os psicanalistas quando, historicamente, essa habilidade torna-se rara e escassa, e, ao mesmo tempo, cada vez mais importante em nossas vidas. Muitos criticam dizendo que a coisa parece uma trapaça. Ainda hoje vigora uma atitude ambígua de desprezo e admiração pelos escutadores profissionais. Aliás, como se percebe na própria ambiguidade da palavra palhaço, alcunha que gera respeito e humilhação, conforme o caso em que se aplique. Querem, quem quer que seja, que queira se introduzir na senda da escuta, deve estar preparado para isso. É uma profissão maldita justamente pela ambiguidade social na qual ela se localiza. Como crítica do poder e do instituído, não seria justo, porém, esperar ampla, geral e irrestrita aceitação. Um bom amigo ou amante, professor ou mestre espiritual, por que não palhaço, fariam a mesma função, eventualmente com vantagens e facilidades que psicanalistas não podem oferecer. Outros dizem que esse processo de falar sobre sua vida com o estranho é muito estranho. Apesar de ser enterrada mais vezes do que Jason em Sexta-feira 13 e de Freud ter sido declarado mais morto que um zumbi, a psicanálise persiste como uma prática de escuta profissional exatamente porque coloca-se na posição de estranhamento, como uma espécie de guardiã ou fiel representante simbólica de todos os estranhamentos, enigmas, fantasmas e aspectos mórbidos e do paciente. O ganha-pão dos psicanalistas baseia-se no fato de que a escuta não é apenas acolher incondicionalmente o que o paciente diz em todas as suas inteireza, apreciando-o como uma obra de arte completa e organizada em si mesma, por suas próprias regras e razões. Escutar não é, definitivamente, funcionar como um espelho gratificante apreciando tudo o que o outro diz, batendo palmas para qualquer manifestação e aceitando o que quer que seja, única e exclusivamente porque procede daquela pessoa. Palhaços e psicanalistas são pagos para dizer o que as pessoas não querem ouvir, ainda que digam o contrário. Somos pagos para contrariar nossos clientes, para dizer aquilo que seus entes mais queridos, por amor, por proximidade, perspectiva ou por pena, jamais dirão. Aquilo que seus oponentes e inimigos mais terríveis vivem gritando, mas do qual eles não conseguem extrair o grama de verdade diluído no litro de veneno. Nessa profissão, os outros nos pagam para que nós os façamos trabalhar. Trabalhar com seus sonhos e com suas relações de amor, com seus sofrimentos e sintomas, com seus impasses e vazios, com suas crises e tédios. Ao final, o que queremos é que nossos pacientes se levem um pouco mais a sério, que sejam um pouco mais implicados em seus desejos e sonhos, em suas palavras e em seu cuidado de si, que sejam capazes de escutar a si e aos outros. Mas, por outro lado, é quase um consenso entre as várias orientações da psicanálise. Queremos também que nossos pacientes não se levem tão a sério, que sejam como um palhaço, capazes de rir e de si mesmos, de aceitar suas mazelas e vulnerabilidades, de serem menos cruéis com suas autoexigências e ideais, o que sempre é uma bomba de dispersão genérica e de infelicidade. Capítulo 6. Depois que a gente brinca, a gente fica amigo. O meu trabalho foi definitivamente alterado pelo encontro que tive com o mestre há muitos anos. Eu tinha recém-publicado meu primeiro livro infantil e a editora me ligou contando que uma escola o havia adotado e as crianças queriam conhecer o autor. Fiquei super feliz, era a primeira vez que isso acontecia. Topei na hora. Alguns dias depois, chegou o carro da escola para me buscar em casa e eu fiquei me sentindo importantíssimo. Entrei no carro, papeei um pouco com um simpático motorista, mas minha cabeça já estava lá no colégio. Enquanto ele dirigia, eu ia criando dentro da minha cabeça toda a conversa que eu estava prestes a ter, já escutando, neste mundo interno, as perguntas que as crianças me fariam. Cláudio Tebas, como você faz para criar suas histórias? Quantos livros você escreveu? Quando dei por mim, estávamos na frente da escola, não a imaginária, mas a de verdade. Fui recebido educada e pomposamente pela coordenadora e conduzido ao pátio, onde as professoras e umas 100 crianças me esperavam. A cara delas era de total assombro. Eu estava ali, o escritor.
E, mais incrível, eu estava vivo. Crianças sempre acham que o escritor já morreu e virou nome de praça. Coisa assim acontece quando meus alunos pequenos por acaso me veem fora da escola. Eles me apontam e gritam com perplexidade: Olha, o professor Cláudio! Como se eu fosse uma entidade que só existisse dentro do colégio. Um personagem do folclore, o Saci do Redemoinho, o Curupira na floresta e o professor que mora na escola. Mas agora eu estava lá. Arrisquei um bom dia e ouvi o coro de volta. Bom dia, Cláudio Tebas. Segurei a emoção, apresentei-me brevemente e perguntei se alguém tinha alguma pergunta para me fazer. De imediato, um menininho levantou a mão. Nunca vou me esquecer da carinha dele. Gordinho, vermelho de vergonha, mas corajoso o bastante para não deixar a vergonha me impedir de perguntar. A gente pode brincar primeiro? Fiquei totalmente surpreso. Falei que sim, claro, e emendei com outra pergunta. Por que você quer brincar primeiro? E então meu pequeno mestre arrematou com uma enorme sabedoria, porque depois que a gente brinca, a gente fica amigo. Passados mais de 20 anos desse encontro, tornei-me um apaixonado pesquisador da escuta e do brincar. Converso com muita gente, fiz vários cursos, li alguns livros e jamais esquecerei e encontrei uma definição que traduzisse conceitos tão complexos com tamanha simplicidade. Com amigos, eu me sinto mais confiante, mais fortalecido para falar, mais aberto e disponível para escutar. Fui descobrir nesses anos de investigação que brincar contém os 4 Hs em sua gênese. É a atividade humana em mais nos conecta com a gente mesmo e com os outros. Lembre-se de você brincando de esconde-esconde, espremido atrás da pilastra, em conexão total com tudo à sua volta, na escuta de cada movimento de ar, de cada micro-ruído, com seu corpo preparado para a corrida heróica para tentar salvar o mundo. Lembre-se da maravilhosa que era quando isso acontecia e na desgraça quando você fracassava. Brincar nos exercita para o convívio. À medida que íamos brincando, íamos também aprendendo a escutar os humores coletivos e individuais dos grupos aos quais pertencíamos. Com o Paulinho é bom de dar risada de besteira. O Mário é legal de jogar botão. O Júlio é fortão. Sabe disso e usa isso para conseguir o que quer. Inclusive minha bicicleta emprestada, mas é melhor emprestado que apanhar. Brinco, logo escuto. Se perguntássemos a Freud como aprender a escutar o outro, ele provavelmente diria que escutar é brincar. Brincar é realizar um percurso junto, ao modo de uma pequena viagem. Brincar envolve, portanto, fazer malas, criar planos e imaginar companhias, usar mapas, mas também ficar esperando na estação, ficar perdido sem saber para onde ir, tropeçar e perder as malas, encontrar hotéis lotados e até mesmo decepcionar-se com o encontro real em lugares tão vivamente imaginados. Só o adulto que se esqueceu demasiadamente de sua infância esqueceu-se do quão sério é brincar. Esse é o grande desafio de quem busca ser palhaço: reencontrar sua criança e apresentá-la ao adulto, promovendo um concílio da inocência com a experiência. Capítulo 7. A escuta lúdica como jogo de linguagem. Assim como o palhaço, o psicanalista tem que se despir de suas próprias vestes egóicas, surpreendendo juízos, valores e preconceitos, assumindo a roupa disponível para o papel requerido pelo paciente. Iniciamos nossa escuta como iniciamos uma viagem, que será conduzida pelo próprio paciente. Como convidados, é importante levarmos mínima bagagem possível, se não quisermos definir o roteiro ou estabelecer nossos próprios interesses quanto o dele. Nos despimos assim de nossos interesses e deixamos cair nossas pretensões palacianas, inclusive a de agradar e de ser amado pelo outro. O que temos e o que chamamos de escuta aqui é uma espécie de subversão calculada do esquema que usamos para pensar a linguagem como meio de comunicação. Para o escutador, a linguagem é muito mais do que isso. Tradicionalmente, pensamos a comunicação como uma operação a 5 termos: o código, emissor, mensagem, receptor e o canal. Estas 5 funções inspiram diferentes atitudes de escuta. Primeiro, a escuta hospitaleira, que é concentrada no receptor e no pacto que se estabelece e formula e reformula a cada vez com o emissor. A segunda é a escuta como hospital, é orientada pelo exame da mensagem, nos signos e nas regularidades que ela propõe, nos seus efeitos de repetição ou de estranhamento, na análise mesmo da literalidade do dito.
3. Escuta como hospício. Revê e reinventa os códigos e canais em uso. Corrompe o sentido corrente e o senso comum, criando novos usos e relação entre as palavras. 4. Escuta hospedeira. Se volta para o fato de que aquele que foi receptor em outro momento torna-se emissor, transmitindo a mensagem recebida, conservando sua fidelidade e mantendo o rigor do seu acontecimento. A quinta é a escuta lúdica. Confunde e altera a hierarquia das funções, subvertendo a comunicação. A comunicação perfeita aconteceria quando o emissor envia uma mensagem que supostamente traduz o que está em sua mente ou na realidade referencial em um código, por meio de um canal. O receptor sanciona o código, valida o canal e traduz a mensagem, reconstituindo a ideia original. O fato de que mensagens circulam do emissor ao receptor, que na sequência se tornará ele mesmo um emissor, forma uma espécie de relação entre emissor e receptor que tende a antecipar certos efeitos de código de mensagem. Um bom exemplo do funcionamento deste esquema é a relação que a criança pequena tem com certas histórias que ela escuta. Ela, invariavelmente, pede para o adulto contar de novo e repetir a narrativa com aquelas palavras exatas. Ela quase sempre se fascina com os personagens malvados, como a bruxa e o lobo. Ela investiga a relação entre aqueles personagens e os signos que compõem a sua realidade. Ela sempre estará disposta e hospitaleira a escutar aquela mesma história como se fosse a primeira vez. Finalmente, a escuta espontânea da criança é lúdica. Escutar uma história é construir uma brincadeira. Ora, esse esquema é válido para pensar a comunicação, mas se adapta com algumas dificuldades quando falamos da escuta. Nela, por exemplo, nem sempre o conteúdo informativo da mensagem é o mais importante. Para a escuta, às vezes, o essencial está nos desencontros e nas contradições entre código e canal, ou na incoerência entre a mensagem enviada e a recebida. Mas, principalmente para os escutadores profissionais, trata-se de fazer o sujeito escutar sua própria mensagem de que chega invertida e cifrada a partir do outro. Nos interessa, como dissemos anteriormente, antes de tudo, que o sujeito se escute, se acolha e se cuide, para então poder escutar o outro. Os estudiosos da história dos jogos detectaram 4 tipos principais de atividades lúdicas do ser humano. E essas formas de brincadeira podem nos ajudar a perceber como a arte da escuta é uma espécie de arte do desequilíbrio do bom funcionamento da linguagem. Algo assim como quando usamos de um outro jeito o que foi projetado para uma finalidade ou com um propósito diferente do original. Jogos do tipo antagonista-cooperador colocam o outro como aliado, parceiro ou antagonista, adversário. São jogos mais correntes, como futebol e basquete ou xadrez e o gamão. Observe como eles geralmente se organizam em turnos, rodadas ou oposições do tipo ataque e defesa, como a nossa conversa, que inverte quem fala e quem escuta segundo uma alternância temporal. A mensagem que endereçamos ao outro terá sempre essa dupla relevância, conjugando os interesses de um contra os interesses do outro. Jogos coletivos conseguem incluir interesses comuns de vários, combinando assim mensagens cooperativas e competitivas simultaneamente. Jogos do tipo mimicry são aqueles que têm estrutura ficcional ou de como se. Nestes, cria-se um campo de realidade simulada, com regras abertas ou fechadas, nos quais se mantém relações de comparação ou de divergência com o mundo no qual a brincadeira se opõe, mas sobre o qual ela reflete. A brincadeira não é apenas uma atividade autogratificante e prazerosa, ela é também uma forma de pensar e simbolizar. Brincar de boneca ou de super-herói não é apenas uma preparação modificada para os nossos papéis sociais vindouros, também ajuda a dar forma aos nossos ideais e desejos, a reconhecer as regras do jogo social no qual estamos imersos e, portanto, abrir soluções inusitadas para problemas mal formulados. Jogos do tipo Alea são aqueles nos quais o motivo lúdico é o acaso. Jogos de dados, roletas ou também chamados de azar constituem um modelo para negar a principal função dos códigos de comunicação, que é estabelecer como as coisas devem ser ditas para serem bem compreendidas. O ruído da comunicação, o desentendimento e o equívoco geralmente indicam que o código não é tão fechado nem tão coercitivo assim. Ele pode gerar combinações imprevistas de sorte ou azar, que nos fascinam porque são também uma forte modelo para pensar a criatividade humana.
Finalmente, os jogos do tipo Inlix são aqueles nos quais trata-se de produzir uma sensação em nós mesmos que nos tira do lugar ou da posição de senhor e dono de nosso próprio corpo ou de nossa alma. Por exemplo, quando a criança gira em torno de si até cair, brinca de prender a respiração debaixo d'água, ou anda em cima de uma linha, ou estabelece que só pode pisar no branco ou no preto de um quadriculado, ela está se propiciando uma situação de transe, espasmo ou concentração que a tira do mundo e, portanto, nega o seu lugar soberano de administrador soberano de sua mensagem. Escutar o outro é como um jogo que envolve estratégia e tática, ler as regras escritas e não escritas a partir das quais aquela pessoa se expressa, pensa e se coloca diante do outro. Um bom escutador sabe sempre o que tipo de jogo está sendo praticado, justamente para, conforme o caso e a situação, promover giros ou mudança no tipo de jogo, e a mudança fundamental aqui é a do modo não lúdico para o modo lúdico. Na relação de escuta, tudo se passa como se problematizássemos na prática nossos modos de circulação de informação e de troca de mensagens, e para isso, nos perguntamos ou fazemos o nosso interlocutor ouvir a nossa relação com ele quando ele esperava apenas a eficácia da transmissão da mensagem, ou então a ressonância poética quando ele podia pôr uma referência descrita. Como bufões, nos fazemos desentender para revelar que o mal entendimento é a essência da comunicação. Uma das coisas que tem tornado a experiência da escuta mais fácil e rara é que os progressos de nossa individualização nos tornam cada vez mais buscadores de resultados concretos e mensuráveis, o que nos subtrai do caminho e nos coloca antecipadamente em pontos de chegada. Escutar é essencialmente estar no caminho. Observe uma mãe ou um pai levando uma criança a pé para a escola. Enquanto os adultos correm querendo chegar, seus filhos brincam de pisar só nas pedras brancas, só nas pedras pretas, de andar em cima da linha ou de chutar pedrinha. Perguntam a todo instante o que é isso e por que aquilo. Obcecados ou viciados em chegar, adultos se esquecem de que a vida é feita de idas, idas e idas. Não é à toa que ficamos velhos e nos chamarão de idosos. Cegos e surdos ao caminho, olhamos, às vezes tarde demais, para trás. Olhamos para as situações com uma espécie de óculos de avaliação bifocal. Na parte de cima enxergamos os riscos e benefícios, a segurança e a promessa. Mas na parte de baixo está nossa pequena máquina de calcular benefícios e investimentos, de modo que as relações tornam-se crescentemente organizadas por uma espécie de contabilidade de interesses, com o óbvio posicionamento de vencedores e vencidos. Isso afeta muito a situação de escuta, pois ela é, por definição, centrada mais no processo que no produto, mais dependente de caminhar junto que de chegar ao lugar certo. Capítulo 8. O Pacto da Escuta Hospitaleira. Como palhaço, nos colocamos ao ponto de vista do outro, reconhecendo a beleza e inteireza da vida que se apresenta diante de nós, admitindo que nelas as coisas estão como estão em função de suas próprias causas, motivos e razões. Partimos assim da hipótese de que naquela vida nós é que somos o estrangeiro que precisa descobrir as regras daquela cultura. Não é aquela forma de vida que tem que nos dar satisfações ou justificar-se segundo nossos critérios. Como palhaço, nos ocupamos de ler o sofrimento e a miséria dos outros, trazendo-os para nós mesmos e criando com eles alguma graça. O psicanalista não é apenas afetado cognitivamente pelo que seu paciente diz, mas também em seu corpo, em sua presença, ou no juízo mais íntimo do seu ser. Neste ponto, em que compartilhamos o dito e o semidito, no qual reconhecemos profundamente e sem meia volta os afetos piores e melhores, as certezas, mas também as indeterminações que a escuta do analista e do palhaço ultrapassam a mera simpatia, criando a intimidade necessária para formar a empatia. Assim, o pacto de acolhimento e hospedagem do outro é o começo da escuta. Se não conseguimos nos fidelizar na busca pela interessância do outro, a buscar o ponto de vista no qual a viagem se tornará enriquecedora para ambos, provavelmente a relação de escuta se transformará em outra coisa: persuasão, exibição, concorrência ou animosidade, quando não educação e obediência. Como palhaços, brincamos a sério com os outros, desenvolvendo um fragmento de verdade que eles mesmos nos mostraram sem perceber. Nossa escuta não apenas acolhe e sanciona, ela também enigmatiza, questiona e critica.
Como o bufão, que é capaz de dizer certas coisas para o rei, ou como Sancho Panza, que ajuda Dom Quixote dentro da sua viagem fantástica, o palhaço e o psicanalista oferecem palavras e presenças. Aqui, a escuta é hospitaleira. A escuta psicanalista é, antes de tudo, parte da ética do cuidado, uma forma de permitir que o sujeito se escute, a partir disso, cuide de si. Essa não é apenas uma técnica de gerência baseada na submissão a uma disciplina de procedimentos. Já dissemos anteriormente neste livro que ninguém vira psicanalista ou palhaço seguindo regras piamente. Podemos dizer que a escuta envolve um contrato, cuja cláusula primeira é o acolhimento. Como todo contrato, este cria uma espécie de regra mutuamente consentida entre os participantes, regra que pode ser suspensa e suprimida a qualquer momento. Nos primeiros contatos de escuta, forma-se assim uma espécie de pacto, de acerto ou combinado, que pode ser inclusive transgredido no andar da escutação. 1. Sentir o que o outro sente, assumir a perspectiva dele segundo sua própria língua e suas próprias razões. Se não houver empatia entre analista e analisante, é melhor procurar outro. Para criar empatia nessa situação, dependemos de uma autoridade suposta, mas principalmente da confiança que se estabelecerá nos primeiros momentos do tratamento. Isso nunca é certo e controlável, sendo nessa tarefa trabalhar para criar as condições favoráveis para que isso aconteça. Para ser bem executado, é preciso sair de si, não se levar demasiadamente a sério e orientar-se para aquela posição que seu paciente requer. Uma dificuldade típica do iniciante nesta matéria é ficar tão intensamente dedicado ao cumprimento de seu papel e comportar-se como um bom psicanalista, a cumprir expectativas criadas por si mesmo, que deixa de se preocupar com o que é realmente importante, ou seja, o outro. 2. Reagir com prontidão, em atenção ao tempo e cuidado das contingências de um encontro sem roteiro. A melhor escuta deve deixar o interlocutor o mais livre que puder na relação com as palavras. Se ele associa, nós devemos específico, mas atenta para ser capturada por um detalhe dissonante ou por uma variação de intensidade na fala. Ou seja, não basta colocar-se no ponto de vista do outro, é preciso também admitir que o outro não sabe tudo sobre si, que ele não tem os problemas e as soluções bem postos em sua cabeça. Afinal, se ele tivesse, não estaria te procurando. 3. Criar junto com o outro e deixar-se afetar pelo outro. Deixar-se levar, compartilhando ainda que provisoriamente não só suas opiniões e ideias, mas principalmente o que há de estranho no outro, suas incertezas e confusões, suas incoerências e descaminhos. Brincar é a nossa aprendizagem para a criação. Ouvir é uma faculdade sensorial e passiva. Escutar exige receptividade, mas é, sobretudo, uma atividade. Infelizmente, dizemos que alguém é surdo tanto quando apresenta um distúrbio auditivo, quanto quando não consegue aprender ou receber o que o outro diz. Escutar é uma disposição a reverberar, pontuar, ecoar, tensionar ou participar da fala do outro. O bom escutador é leitor de textos e de pessoas, alguém que se interessa por entrar na vida alheia porque ela é um desafio de leitura, como um bom livro ou um filme que, ao procurarmos ler ou assistir, enriquecemos. Um bom escutador é como um bom editor. Ele pode mudar um ponto para reticências ou exclamação. O parágrafo pode dividir ou reunir duas ideias. A vírgula cria um tempo de respiração. Às vezes, um sinônimo muda tudo. Ele pode até sugerir um novo título para o capítulo ou selecionar o corte de uma frase em duas. Mas ele não é autor do livro e deve respeitar a palavra final deste no aclaramento interrogativo do que está sendo dito, antes de interpor outra colocação. 4. O quarto tempo da escuta é o dizer. Esse dizer tem algumas exigências consagradas pela prática clínica. Por exemplo, acompanhar o tempo da relação de fala, timing, buscar certa concisão pela qual a intervenção mínima trará o máximo efeito e, principalmente, algum efeito de surpresa ou descoberta. O dizer do psicanalista e do palhaço corta e edita, entende e desentende, recria o dito em outra forma, de tal maneira que no final encontramos naquilo que foi dito algo a mais ou a menos do que se queria dizer.
Quando isso acontece, a escuta completa-se em um tempo de leitura. Ler no outro os efeitos do seu dizer. Ler em si os efeitos do seu dizer sobre o outro. Pode ser uma fala oracular ou enigmática. Pode ser uma denúncia intempestiva ou um silêncio que ressoa como uma crítica ao humor de uma situação. Aqui o modelo segue a simplicidade do gesto do palhaço, que quer agradar, mas não emular, que busca o aplauso, mas não a aprovação banal e gratuita. O tempo da leitura é o tempo pelo qual a experiência se tornará memória. É aquela conversa depois do filme, aquele relato depois da viagem, aquela história que contamos depois da festa. Como que arrumar o lugar de cada coisa e de cada detalhe para que a coisa passe a ficar bem guardada dentro de nós antes de seguirmos viagem. Capítulo 9. O Hospital da Escuta Viajante. Além de jogar e representar, a arte da escuta exige as qualidades que se espera de um bom viajante. Há pessoas que viajam com um roteiro fixo em qualquer contratempo é sentido como uma ameaça. Há outras que tiram tantas fotografias para lembrar-se depois que conseguem se evadir do agora e não vivem o que define a essência da viagem, que é a arte do encontro contingente. Viajar é redescobrir-se outro, naquele país novo e diferente, e que nos tornará outros quando voltarmos para nosso lugar. Ora, entrar em contato com o desconhecido sem se sentir ameaçado por ele é o que esperamos de alguém disposto a nos ouvir e de surpreender com o que dizemos, como se fosse uma viagem feita com palavras. Imagine alguém que pense a viagem como um deslocamento físico que tem um ponto de partida e outro de chegada. Imagine que essa pessoa faça planos muito minuciosos, que leia e se informe detalhadamente de todos os lugares aonde irá, de tudo o que terá que comer e de visitar. Imagine agora que tudo saiu exatamente como planejado e ao final tirou nota 10. Tudo correu tão perfeitamente conforme o esperado que podia até mesmo ter contado a viagem passo a passo para seu amigo antes de ter embarcado. As fotos que tirou são exatamente aquelas que queria tirar, por ter visto os lugares que viu dos mesmos ângulos que tinha estado. Avaliação final. A viagem foi chata. Só falta querer repassar as fotos para os amigos como se fosse uma aula. Da próxima vez, considere ler um livro em casa, pois vai ter de levar a uma viagem muito mais interessante. Mas a estrutura da viagem depende do seu ponto de retorno, e o lugar de retorno no qual a viagem termina ou se interrompe é o parêntese da vida, o hospital para onde vamos restabelecer forças depois de uma longa jornada. Damos o nome de restaurante para lugares que servem comida porque inicialmente esses estabelecimentos tinham uma dupla função: albergagem e restauração de peregrinos. Por isso o nome restaurante. A Alemanha é a terra do meu pai e de meus avós paternos e maternos. A terra da qual tinha ouvido falar tantas vezes na escola alemã em que estudei. Sem querer ou planejar, sentia que já sabia mais ou menos como as coisas seriam. Tinha até um maço de notas que minha avó me dera como presente simbólico. Vindo da Holanda, cruzei a fronteira e desci para abastecer o carro, e na hora de pagar, saquei garbosamente o maço de notas. O atendente olhou meio rindo, meio suspeito para mim, dizendo que eu devia estar de sacanagem. Pânico. Será que eu tinha entendido certo aquela palavra? Coloquei o tipo de gasolina errado? Percebendo minha vulnerabilidade, ele piedosamente esclareceu que há uns 20 anos ninguém usava aquelas notas. Elas foram recolhidas e talvez algum banco pudesse trocá-las, mas que ali ele precisava de dinheiro, de verdade. Eu ganhei algo como perdão, mil desculpas, é que sou brasileiro. Ele, percebendo a fila se formar atrás de mim, rosnou de raiva. E daí que você é brasileiro? Eu sou turco. Saí do posto de gasolina meio desavorado, com uma falta de hospitalidade e envergonhado com minha atrapalhação. Depois disso, ri de mim mesmo. Afinal, de onde eu tirei a ideia de que os alemães seriam receptivos, acolhedores e compreensivos, ainda mais com quem estava atrapalhando o funcionamento das coisas? De onde tinha vindo a fantasia de que eu diria brasileiro e alguém do outro lado diria: Bem-vindo, estávamos esperando por você, há uns 20 anos. Lição maior: não é só você que está viajando. Visto pelo ângulo certo, o outro é tão estrangeiro quanto você. Depois disso, senti-me imediatamente em casa, mas outro e de outro jeito.
Descobri que viajar é sair do lugar, principalmente dos lugares imaginários e geralmente confortáveis, onde nos colocamos e antecipamos os outros. Entrei no carro e disse para minha esposa: Vamos em frente. Enquanto segurava corajosamente o mapa e avançávamos na direção de um daqueles entroncamentos quíntuplos de pontes, estradas e pedágios com aspecto de monstro do seriado japonês, feitos de lixo e poluição, prestes a ganhar vida própria, abri o mapa, ainda mais que ele pegou uma rajada de vento voando janela fora. Perdidos, sem dinheiro, em meio a um nó de estradas de alta velocidade, com o narcisismo abalado pelo ataque tomado e diante do Godzilla, que agora movia seu primeiro dedo mínimo rumo a Munique. Do ponto de vista da eficácia prática de viajar, o que acabei de contar é uma sucessão de desastres. Foram vividos como tal e até hoje prefiro evitar aquela área. Mas do ponto de vista do processo, essa sucessão de contingências me deixou mais vigorosa lembrança sobre o que seria reencontrar uma terra imaginária. O resultado foi ruim, mas a experiência foi boa, deu uma boa história. É isso que o escutador quer extrair das pessoas, o processo, a experiência, para além ou para aquém dos resultados e seus afins. A viagem se completa com a história que fazemos dela, ou seja, quando conseguimos passá-la para outro que não estava lá e dessa forma reconstruir e reparar nossa própria experiência. A viagem se completa quando nós a escutamos. Quando a escutamos, nos tornamos parte de outras histórias, nesse caso, de meus ancestrais, mas agora de vocês que estão lendo este livro. É a história que se conta e que se impõe aos fatos dos quais ela é composta. É o valor de memória dos encontros que se sobrepuja à eficiência do planejamento. Por isso, aprender a escutar é aprender a errar, no duplo sentido de enganar-se, voltar atrás e corrigir-se, mas também de errar no sentido de errância, de perambular, sem destino, como Moisés errou 40 anos no deserto antes de achar a terra prometida. Muitas vezes chamamos de jogar conversa fora, mas que para o escutador é só um pretexto para jogar palavras para dentro. Escutar é abrir-se para a experiência, acolhendo vulnerabilidade e a contingência na qual ela nos coloca. Escutar é jogar, representar e viajar.